Rapaz, amados, ultimamente temos falado sobre as cartas às igrejas da Ásia, onde nós vemos aparecendo vários símbolos, os quais nós temos tratado deles mediante a própria Escritura, para que nós possamos entender. Como eu sempre falo, nós não precisamos usar a nossa humana opinião, nossa humana interpretação, mas sim buscar na própria palavra de Deus o que significa esses símbolos. E nós vimos que as cartas ela apontam para um certo período de tempo. E como é que nós sabemos a qual período ela se aplica? É porque, amado, os fatos mencionados ali, nós vemos acontecer em determinados pontos da história. Então podemos identificar para qual data está se referindo aquela carta. Na última carta que nós vimos de Tiatira, nós constatamos que essa data se deu por volta dos anos 500 depois de Cristo até 1517. Isso é um consenso entre os estudiosos das profecias do livro de Apocalipse, onde podemos ver perseguições e muitas coisas sensitivas do Senhor. Veja a carta anterior que você vai entender melhor. Nessa carta nós vamos estudar fatos que ocorreu em meados, no linear da Reforma Protestante. Nesse período, Jan Hus, inclusive tem um filme na internet para quem quiser ver, Jan Hus foi uma das pessoas que tentou reformar, entre outros. Tentou pregar a verdade, tentou levar a verdade para as pessoas. No entanto, ele acabou numa fogueira. Mas dizem os escritos, os historiadores, que Jan Hus, na estaca, pegando fogo, sendo queimado, ele louvava ao Senhor e dizia que ainda demoraria mais 100 anos para que a luz do Evangelho viesse a brilhar. E profeticamente isso ocorreu. Cerca de 100 anos depois apareceu um camponês Lutero para dar continuidade a algo que tantas pessoas tentaram fazer. Porque nessa época, meu irmão, a Bíblia ela era literalmente acorrentada, de uma forma que ninguém podia ler senão eles, para que as pessoas não vissem que mediante as Escrituras o que eles faziam era um absurdo. Então, quando os homens tentavam traduzir a Bíblia para a língua nativa, eram perseguidos e mortos. Isso aconteceu também com outras pessoas, não só com Jan Hus. Então, mesmo que as pessoas falam que o sistema religioso adulterou a palavra, se adulterou porque não deixa as pessoas lerem. Já se adulteraram para o seu próprio benefício, né? Mas pelo contrário, as Escrituras apontavam para as falhas, para as atrocidades que essas pessoas faziam. Vamos estudar a próxima carta. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes que vives, mas estás morto. O interessante é que sempre é direcionada a um homem, no caso ao anjo ou ao mensageiro, como nós já vimos. Porque existia uma pessoa responsável por aquilo, uma pessoa que estava na frente. E quem fala que não existia isso é porque não está estudando a palavra corretamente. O próprio Jesus falou: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Paulo chama Pedro, Tiago e João as colunas. Também Pedro fala que o Senhor me colocou sobre vós. Agora o contexto da palavra é que o maior serve ao menor. O maior dá a vida pelo menor. Ele não se subjuga, ele não usa aquele cargo para parecer maior. Ali não é um cargo, uma responsabilidade que Deus deu. Então não é algo para ele se orgulhar. É uma responsabilidade para ele ajudar as pessoas. Mas que existia e existe, sim, amado. Ele fala aqui: tem nome de que vive, mas estás morto. Não se referindo apenas só àquele homem, mas se referindo a toda a igreja da época de Sardo, que aponta para um período para depois do ano 517, onde, mesmo depois da reforma, quando começou a reforma, em tempos posteriores, a igreja levava o nome de cristã, tanto a igreja católica, que era opressora, como os protestantes levavam o nome de cristã, mas já estavam espiritualmente morrendo, porque eles não estavam guardando o que o Senhor deu. Vamos ver mais adiante.
Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Confirma o restante, mostrando que não eram tantos que estavam na presença do Pai, que estavam professando a verdade. Restante nunca são muitos, né, amado? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas virei sobre ti. Lembra-te do que tens recebido. E esse grupo de irmãos, essa igreja da época, embora tendo recebido grandes coisas da parte do Senhor, porque imagina, amado, naquela época, se levantar contra o sistema religioso, era você passar fome, andar se escondendo, era você ser queimado, sua família perseguida. Então o Senhor lhe deu uma força sobremaneira. Imagina Jan Hus ser queimado na estaca cantando. Eu acredito que nem dor ele estava sentindo, tamanha era a graça que estava na vida dele. Então lembra-te do que tens recebido. Fala o texto, né? Recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Então as pessoas mesmo desviadas, o Senhor estava dizendo, olha, lembra-te do que recebeste, da revelação, não parem, continue, é para esse tempo que aponta. E como era que a igreja, ela estava vivendo essa época? Vamos observar. As 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Não somente comeremos, não somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira a nossa prova. O livro não só de Apocalipse, como Isaías e vários livros da Bíblia, ela muitas vezes apresenta num texto mais de uma personagem, uma profecia para mais de um tempo. E aqui, nós já vimos anteriormente, na carta anterior, no vídeo anterior, que mulher, pela Bíblia, quer dizer igreja. Isso é bem explícito, igreja. O interessante aqui é que Isaías, revelado por Deus, ele não dá 6 nem 8, ele dá exatamente 7 mulheres. Ou seja, 7 igrejas. Para essa época, ou seja, as 7 igrejas acabam sendo unidas em determinada época, diferente, mas da mesma forma. E o que fala, né? As 7 mulheres que ele lançarão de um homem, no caso, a Cristo, dizendo, nós comeremos do nosso pão. Pão sabemos que é a palavra de Deus. Então nós comeremos do nosso próprio pão, do que nós quisermos. E nos vestiremos do que é nosso. Estaremos cobertos das nossas doutrinas, não das vossas. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Ou seja, tão somente quer ser chamado de cristão, de receber o nome do Filho de Deus, de Yehoshua, mas querem se vestir da sua forma, se alimentar do que elas querem. Isso aconteceu no linear da reforma. Posteriormente começou a surgir o que, amado? Igreja X, Igreja Y, Igreja Z. Cada uma com doutrina diferente, com alimento diferente. Não notando que o Senhor ele não libertou um povo, ele não trouxe a revelação para que as pessoas fundassem denominações. Porque deveríamos ser um só povo, uma só doutrina, já que é a palavra de Deus. Então você observe que esse texto de Isaías é extenso, você pode estudar, e você vê quando chega nessa parte aqui, é algo que se encaixa no que foi dito. Então, você vai encontrar muitos textos como esse na própria Escritura. Vamos continuar. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Você veja que para essa época aponta como algumas pessoas que têm suas vestiduras limpas, que têm um compromisso em levar a verdade. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu muito bem, tudo começou bem, amado. Como fala a palavra de Deus, começou bem. Lembra-te de onde tu caíste, quer dizer que estavam de pé. Não é que foi o diabo que levantou uma sociedade secreta que dividia os protestantes do catolicismo. Não é isso que fala as Escrituras, nem a história. Isso é especulação, mera especulação. Mas o Senhor lembra de onde tu caíste, quer dizer que eles estavam de pé.
Mas aí se cumpriu, amado, eles não vigiaram, se cumpriu a parábola que o Senhor falou. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio dele e retirou-se. Foi isso que aconteceu. Veio o inimigo e semeou a discórdia, a vaidade, a sede por poder, por fama. Isso se alastra até hoje, amado, se você olhar em nosso meio. Mas o Senhor, mesmo em tempo de dificuldade, Ele não abandona os seus. Ele prepara o livramento. Quando existia uma tamanha opressão por parte desse poder opressor, o catolicismo, que é representado pelo dragão, o diabo, o Império Romano, tanto que é a Igreja Romana, e a ira se acendeu contra essas pessoas que discordavam deles. Aí é onde se encaixa mais um trecho da profecia. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. Quem que o dragão simbolizava aí, nessa época de perseguição, amado? Simbolizava justamente, primeiramente, o diabo e quem estava a serviço dele. Quem estava perseguindo a mulher? No caso, a igreja, que aqui nós podemos, em outra interpretação, apresentar como Israel, como Maria, mas aí como a igreja. E quando foi que a terra abriu a sua boca para tragar a ira que saía da boca, ou seja, a ordem que saía da boca desse dragão, desse poder? Nesse período estava levantando uma nação que hoje conhecemos como Estados Unidos da América. E todos os crentes, por assim dizer, as pessoas que não concordavam com aquilo, estavam migrando para os Estados Unidos da América. E lá o poder papal era proibido de entrar naquele lugar. Então aí a terra abriu a sua boca e cessou aquele fogo que saía, aquela fúria que saía da boca do dragão. Então foi um livramento da parte de Deus. Mas novamente o inimigo já veio com a sua semente e sabemos o que é os Estados Unidos da América hoje, qual é a sua elite. Trataremos disso em outros vídeos, mas tem vários irmãos falando sobre isso na internet. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quero chamar a atenção para esse versículo aqui, porque o que acontece? Existem pessoas, desde a divisão, desde o que chamamos pais da igreja, existe um grupo que fala que uma vez o seu nome escrito no livro da vida, vai estar lá para sempre. Mas é isso mesmo que fala o texto? Você veja, é aquele que vencer que não será arriscado do livro da vida. Não é todos. Senão não tinha sentido o nosso Senhor, nosso Salvador falar tal coisa. Aquele que venceu não riscarei. Quer dizer o quê? Aqueles que não vencerem, que não perseverarem, que não manterem suas vestes limpas, que não conhecerem as profundezas de Satanás, esse será arriscado do livro. E tem mais textos que falam sobre isso, amado? Vamos ver. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Então existe, né? Aquele que permanecer no pecado será arriscado. Continuemos. Acrescente iniquidade à iniquidade deles, e não entre na tua justiça. Seja arriscado do livro dos vivos, e não sejam escritos com os justos. Então, amado, falar que uma vez o nome escrito no livro da vida, escrito para sempre, é uma heresia de pessoas que realmente nunca pararam para estudar. Os outros textos que parecem falar que uma vez salvo, salvo para sempre, são facilmente explicados desde que você use a própria Escritura. Então, amado, é notório que para esse tempo lá em Sardo, para esse tempo ao qual se refere ao tempo profético, aconteceu muitos eventos. Mas o Senhor sempre esteve com aquele povo. E no final ele faz a seguinte promessa: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Sobre não ser riscado o livro, ser riscado no livro da vida, é sobre andar com ele, sobre ele confessar o nosso nome, o nome dos que vencerem. O interessante é que no começo a palavra é dirigida ao homem, mas no final a promessa, o Espírito fala à igreja, a todos, porque a promessa foi feita por um homem, mas foi feita para
todos os homens. No caso, a Igreja Santa, o sacerdócio santo do Senhor, um povo escolhido. Então que Deus os abençoe e até a próxima.